Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia, a Doutrina de Deus, nosso segundo bloco. Então, estamos estudando o livro-texto, agora vamos continuar falando ainda sobre os atributos incomunicáveis. E agora vamos entrar na parte B, atributos incomunicáveis de Deus, a independência. Vamos lá? Falamos há pouco sobre o caráter de Deus e agora vamos entrar de uma forma um pouco mais detalhada nos atributos incomunicáveis. E o primeiro deles é a independência. Eu escrevi a seguinte frase: somente Deus é independente. No entanto, ele escolheu viver de forma interdependente. Olha que interessante. Ele escolheu viver assim de forma interdependente consigo mesmo e com toda a sua criação. Vamos ler aqui o livro-texto? Por isso que há pouco nós terminamos a aula e o próprio autor do livro-texto disse que dentro dos atributos incomunicáveis, se nós não tivermos cuidado, a gente pode compreender equivocadamente os atributos incomunicáveis. Por quê? Porque não são fáceis, tá? Eu já explico essa minha fala, tá? Já explico. Vamos lá, então? Quem quer ler para nós? O 1, independência? Eu leio, pastor. Por favor. Item 1, então, independência. A independência de Deus é definida assim: Deus não precisa de nós nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Esse atributo de Deus é às vezes chamado existência autônoma ou aceidade, das palavras latinas a e se, que significam de si mesmo. Ou seja, só uma simples compreensão aqui. Ele é o único ser independente que existe. A sua plenitude. Nem mesmo o diabo, nem mais ninguém é independente. Mesmo que pareçamos ser, não somos. Porque dependemos dele para tudo. No entanto, como eu disse há pouco, ele escolheu se relacionar com a sua criação. Ele escolheu participar dessa criação, mesmo sendo independente. Pode ver que a obra de Jesus para conosco e para com todos os seres vivos, todos os seres humanos, é de trazê-los de volta para Deus. Podem ver que Jesus, ele veio salvar e restaurar o que se havia perdido. Ele veio reorganizar o Éden. Ele é o segundo Adão. Ele escolheu participar. Sendo independente, ele escolheu amar. Sendo independente, ele escolheu parar a sua eternidade, não é que ele não consiga, mas olha só que interessante. Nós estamos agora no nosso momento presente. E mesmo que a filosofia e alguns filósofos dizem, como o Júnior disse há pouco, que não exista passado, futuro ou presente, vamos agora, de forma simples, dizer, esse é o nosso presente. Esse momento temporal que acontece diante desse relógio, diante dessa programação, ele vive e contempla a sua criação e todos os seres vivos no nosso momento. Ele escolheu interagir conosco. Ele é independente, mas ele escolheu interagir conosco. Interagir nos salvando, nos redimindo, julgando-nos. Ou seja, ele se torna interdependente por escolha, por amor, mas ele é independente por essência. Então é muito interessante esse atributo incomunicável. Percebam que o que o liga ao nosso tempo e o que nos liga a ele e ele a nós é o amor dele para conosco e o amor dele para com a criação. Então,
esse atributo incomunicável é muito interessante, né? Querem fazer algum comentário? Ser independente, né, significa que ele é independente, não precisa de ninguém, toma as ações por conta própria e não quer dizer que ele ser independente, que ele fique isolado. Ele interage, como você falou, ele resolveu se relacionar. Diferente da gente, porque nós somos dependentes. A gente sempre precisa de alguém, sempre precisa, sempre relacionamos. O homem não é uma ilha, né? E eu não sei se vocês lembram dessa definição do que é interdependência. Só uma pausa aqui. Maísa, tudo bem? Tá? Qualquer coisa nos avisa, tá? Beleza, então. Então, voltando. Vocês lembram o que é interdependência, não? É independente, mas ainda assim busca relação com o outro. Exatamente. Existe o dependente. Um feto é dependente do útero da mãe. Sem o útero, ele não existe. Um bebê é dependente dos pais. Sem os pais, ele não vive. Uma criança é dependente dos pais para dar as primeiras condições. Mas depois da pré-adolescência, adolescência e juventude, nos tornamos seres que vivemos de forma autônoma. Mas, mesmo assim, precisamos de um pai, de um mentor, de um educador. E depois, na nossa vida adulta, podemos até viver sozinho, como uma ilha. Não é saudável, mas podemos. Podemos nos tornar um peregrino, podemos nos isolar, podemos viver o nosso mundo. Sabemos que essa independência, que aparenta ser maioridade, não tem nada a ver com maioridade. Mas, avaliando os termos, né? Dependência, independência e a interdependência. Eu gosto de fazer esse desenho aqui, que é bem simples e bem objetivo. Não sei se vou conseguir, vocês vão conseguir ver. Né? Aqui, rapidamente, vou fazer aqui com canetas. Né? Esse primeiro, né? O azul e o vermelho. Né? O vermelho, ele depende do azul, está dentro do azul. Então, esse seria o sinal de dependência, dependemos. Já aqui seria a independência, né? Ou seja, são dois seres distintos que são independentes, né? E a interdependência é essa relação de fato em que existimos, mas nós escolhemos coexistir com outros, né? Dando essa ideia de interação, né? Ou seja, somos seres distintos, mas escolhemos coexistir com outros. Sociedade. Exatamente, dá uma ideia de interdependência. Na interdependência, nós, eu diria, atingimos aquilo que Deus espera de nós. Olha que interessante, Deus, como pessoa, ele é trino, e ele é família, e ele é interdependente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, por escolha, são uma pessoa, mas ao mesmo tempo interagem em família. Podem ver que nós, criados à imagem e semelhança de Deus, só coexistimos em família, só evoluímos em família ou em sociedade, porque essa é a essência de Deus que nos foi dada. Então é interessante. Tudo bem até aí? Tranquilo sobre essa questão da interdependência? Uhum. Então, a Trindade, ela é interdependente. Pode ver que na igreja, irmãos, na igreja somos ilhas ou somos interdependentes? Interdependente. O pastor que acha que é porque ele tem uma unção, ele é melhor do que os outros, ele é um tolo. Só é pastor porque tem ovelha. E um dia ele foi ovelha para ser pastor. Claro. E ele sem ovelha não é nada. Ele tem um dom, mas não quer dizer que ele exercite isso, né? Até mesmo na criação espiritual, podem ver que a desfiguração se dá na independência. Os anjos, arcanjos e os querubins tinham uma função de adorar a Deus, de existir para alegrá-lo e glorificá-lo,
E no dia que perderam essa característica, se desfiguraram, se tornaram Satanás e os demônios. Toda independência é uma desfiguração da criação de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. O pecado original, ele é conhecido também como o pecado do quê? Da desobediência. E o que é a desobediência, senão a independência? Interessante, né? Por isso que Deus disse, o homem disse independência, Deus falou morte. Independência ou morte. O homem falou independência e falou morte. Ô, Júnior, dá para... Gostei, viu? Legal essa ideia. Tá bom? Vamos lá, 2. E então, querem fazer mais algum comentário sobre essa questão desse atributo, da independência? Bom, eu tinha pedido para vocês lerem os textos e tomarem notas. Alguma dúvida da página 109 até a página 110, até a página 111? Ele vai falar muito sobre isso. Olha que interessante, Deus é o único ser independente, nós não somos. De Deus somos totalmente dependentes, do reino somos interdependentes. Né? Então, assim, e a gente só tem sentido viver se vivemos para Deus. Né? Beleza? Segunda característica dos atributos incomunicáveis. Imutabilidade. Imutabilidade. Vamos lá? Vamos ler? Quem quer ler para nós? 2. Imutabilidade. Posso continuar lendo, pastor? Pode continuar, pastor. Então vamos lá. Imutabilidade. Podemos definir a imutabilidade de Deus assim. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Esse atributo de Deus é também chamado de inalterabilidade. Assim como a independência, irmãos, é um pouco mais fácil de compreendermos. Concorda? Com as suas devidas proporções, né? Porque é muito difícil compreendermos, mas nas suas devidas proporções. Agora, a imutabilidade já é um pouco mais, eu diria, talvez é um pouco mais difícil de entendermos a imutabilidade, porque quando Deus ele se relaciona, ou pelo menos ele pratica aqueles sentimentos humanos, aquelas características humanas, ele se revela a nós como uma pessoa que tem sentimentos, aí fica mais difícil de entender a imutabilidade. Porque a gente vai pôr nele as características humanas. E o que isso nos lembra, irmãos? Que tipo de panteão era assim, em que os deuses tinham paixões humanas? Os gregos lá, né? Os gregos. Que a ideia é que agia de acordo com a gente. Eles eram seres poderosos, mas passionais. E a ideia também aí errada, né? De que a gente tem a ideia errada de que imutável é o seguinte, inativo, e não é. Perfeito, Júnior. Parabéns. Imutável não é ser inativo. E, ao mesmo tempo, essa imutabilidade, quando a gente tenta desassociar esse lado do panteão grego-romano, que é necessário, mas, ao mesmo tempo, esse lado está na gente, porque, em alguns momentos da revelação, ele se apresenta como um Deus passional. Podem ver, Deus ele é passional. O que é passional, irmãos? Dotado de sentimentos. Patos, sentimentos. Uhum. Antipático é aquele que não tem sentimento. Então, pode ver, muitas vezes a gente vê essas expressões, né? Uma pessoa repleta de compaixão, ela é repleta do quê? Dessas afeições. Deus é assim. Né? A empatia, né? A apatia,
a antipatia. Então pode ver que Deus, ele é passional. Ele escolhe se revelar como um Deus passional. Mesmo que a sua passionalidade seja perfeita. Aí que está o problema. A gente faz uma associação da passionalidade de Deus como a nossa, e não é. Por exemplo, quer ver uma coisa que muitas pessoas perguntam para nós? Pastor, mas como eu vou viver em paz na eternidade, sabendo que o meu marido foi para o inferno? Eu vou ficar lá eternamente sofrendo. Porque nós colocamos o nosso sentimento passível de questionamento e imaginamos a eternidade perfeita com um sentimento imperfeito. Agora, ora, quem sofre mais? Nós de termos um parente no inferno ou Deus de ter um filho no inferno? Ué, por que Deus não sofre? Não, ele já sofreu na cruz. Ele sofre a cada momento que vê uma pessoa negando, mas ele sofre no que se diz respeito às nossas comparações dos sentimentos, mas ele não sofre como sofremos porque ele é perfeito. Então, o sofrimento dele é um sofrimento em perfeição. A gente não vai compreender no que é isso. Mas é legal pensar sobre isso, né? Tá? Então, a imutabilidade é um pouco mais difícil. Vamos ler mais um pouco sobre a imutabilidade. Pastor Johnny, leia para nós aqui o A, evidências nas Escrituras. Joia. No Salmo 102, encontramos um contraste entre coisas que podemos julgar permanentes, como a terra ou os céus, de um lado, e Deus, do outro. Diz o salmista: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, do 25 ao 27. Deus existe antes da criação dos céus e da terra, e existirá muito depois da destruição dessas coisas. Deus faz mudar o universo, mas, contrastando com esta mudança, ele é o mesmo. Referindo-se às suas próprias virtudes da paciência, da longanimidade e da misericórdia, diz Deus, abre aspas, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Aqui Deus usa uma afirmação genérica de sua imutabilidade para se referir a alguns aspectos específicos nos quais ele não muda. Tiago lembra aos seus leitores que todos os dons excelentes provêm, em última análise, de Deus, abre aspas, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Seu argumento é que, como os dons excelentes sempre vieram de Deus, podemos estar seguros de que somente dons excelentes virão dele no futuro, pois o seu caráter jamais muda, nem sequer em grau mínimo. A definição dada acima especifica que Deus é imutável, não de todos os modos que possamos imaginar, mas somente nos aspectos que as próprias Escrituras o afirmam. As passagens bíblicas já citadas referem-se ou ao próprio ser divino ou a algum atributo do seu caráter. Disso podemos concluir que Deus é imutável, pelo menos com respeito ao seu ser e com respeito às suas perfeições. Ou seja, os seus atributos ou os vários aspectos do seu caráter. Dá uma pausa até aqui, pastor, por favor. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Não é uma pergunta de retórica, mas é para poder aguçar um pouco os sentidos de vocês. Deus é imutável. Até aí tudo bem. Seu caráter, seus propósitos. E vamos pensar agora em um aspecto. Não estou questionando essa doutrina. Estou querendo mostrar como é difícil compreender aquilo que é eterno. Jesus, antes de nascer, vamos imaginar agora o Deus Trino antes da aparição de Jesus aqui na Terra. Então, o Deus Trino já existia, como Pai, como Filho, como Espírito Santo.
pessoa de Deus. Veio o nascimento de Jesus. Ele encarna como ser humano, torna-se o segundo Adão, redime todo o universo pelo seu poder e pelo seu sangue, e agora ressuscita e é elevado ao Pai. E ele está agora à destra do Pai, com o corpo glorificado. E assim ele permanece desde aquele dia que ele se ascendeu aos céus. Pode ver que o primeiro mártir, que é Estevão, viu Jesus à destra do Pai. Ou seja, Jesus está à destra do Pai. Não mais como era antes do seu nascimento, mas agora com o corpo glorificado. E agora eu te pergunto, Jesus mudou fisicamente, ou pelo menos na sua composição espiritual, houve alguma alteração? Estou falando do Deus antes do nascimento, Deus Trino, e o Deus Trino depois do nascimento de Jesus, morte e ressurreição. Acho que não. Ele não muda, não. Vamos lá. A Bíblia vai falar, Pedro vai falar, né, que ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Bom, se ele foi crucificado, acho que um ponto que fortalece essa ideia é que ele é o mesmo. Acho que E aí, não Gil, muda. Maísa, Cleusi, pode falar, Gil. Acho que não muda. Acho que não. Não é imutável, né? A ideia que a gente tem que ter de imutabilidade é o seguinte: a gente usa a imutabilidade em relação a Deus com a perspectiva do tempo. A gente olha assim e fala, fulano é ultrapassado. Então, essa ideia é de alguém que ficou para trás, que a gente usa o tempo. E Deus é imutável porque o progresso está em Deus sempre. Por isso que é imutável. Porque para ele não tem tempo. Então, Né? E o Jesus também não muda. Então, você vê como é difícil de compreender as questões dos dos atributos incomunicáveis. Porque, partindo do nosso pressuposto, da nossa ótica aqui humana, quando a Bíblia vai falar e vai dar essas pinceladas sobre a imutabilidade, está falando mais sobre com relação ao quê? Aos seus propósitos. O fato de Deus criar o universo e agora coexistir com esse universo, não altera a sua pessoa. Sim, acho que não. Não altera, só manifesta o seu poder. A gente vai chegar já nas aulas seguintes, principalmente quando a gente for falar da criação. Deus, ele cria todas as coisas, ele cria do nada. Então, a pessoa dele continua sendo imutável, mesmo agora ele atuando em todo o cosmos. No momento em que ele morre na cruz, ressuscita por nós, e ele se permite agora ter um corpo glorificado, porque agora a gente nota o seguinte, que alguma faceta do caráter de Deus foi alterado, não como negação, mas como acréscimo. O corpo glorificado de Jesus, na realidade, autentica a nossa redenção. Mesmo sabendo que ele tinha sido morto antes da fundação do mundo. Porque aí onde entra, por isso que eu falo para vocês que é muito difícil de enxergar os atributos incomunicáveis. Porque Deus é tão grande, ele é tão excelso, que até aquilo que ele revela parte do que ele é, e a gente compreende parte. E aqui eu estou arrazoando com vocês isso para dizer o seguinte, se houve uma mudança, eu particularmente, não estou negando a imutabilidade, tá? Porque como o próprio pastor Johnny leu há pouco, né? As questões da imutabilidade têm a ver não só com uma questão pura e simples da imutabilidade, mas no sentido mais amplo da questão, falando sobre essa questão de que ele não muda como intenção, ele não muda como propósito, ele não muda como foco. O fato dele ter agora, na pessoa do filho, percebam, ter tido um corpo glorificado, que poderia ser um acréscimo por livre e espontânea escolha, só mostra o seguinte, Jesus, ele mudou, aí eu vou trazer uma definição minha, tá? Ele mudou a sua natureza, ele não deixa de ser divino,
ele amplia a sua divindade como uma expressão do seu amor por causa da nossa redenção. Porque no momento em que ele tem agora o corpo glorificado, não é o corpo glorificado de um Deus vaidoso que quis ter um novo corpo, mas é o corpo glorificado daquele que se redime a natureza, para poder salvar a natureza, ou seja, o gênero humano que tinha se perdido. Então, é uma alteração em amor, não como uma negação da imutabilidade, mas como uma ampliação dessa imutabilidade no plano redentivo. Porque, mesmo ele tendo sido morto antes da fundação do mundo, ele não tinha sido morto no Cronos, no tempo, no espaço. Pode ver que a queda veio no tempo e no espaço, a queda de Adão e Eva. Nós fomos concebidos em pecado. Então, Jesus se torna pecado em nosso lugar e ele agora muda sua natureza divina simplesmente para nos redimir, para nos transformar. Isso não quer dizer uma negação da imutabilidade, mas uma ampliação. Então, eu estou fazendo esse comentário porque eu particularmente acredito que Deus mudou a sua natureza, ampliando ela, e a prova dessa amplitude não é outra senão a marca do amor pelo ser humano que tinha se perdido. Porque agora, com o corpo glorificado, ele adentra aos céus e abre as portas para todos os seres humanos que creem nele entrar no céu. Então, assim, fica aqui um adendo. Eu sei que é uma discussão mais acalorada, mas não estou fazendo aqui uma negação, mas eu estou mostrando como é complicado compreender as nuances dos atributos incomunicáveis. Tá bom? Fala, Júnior, você está com a mão assim, agora tá pensando, é legal. É isso daqui, ó, podem encontrar no comentário. Uma complexidade aí, né, que emerge dessa questão aí, porque Deus, a imutabilidade de Deus, do Senhor, né, embora Jesus torne um corpo glorificado, é claro que ele dá a ideia de que ele retoma a sua originalidade. Exato. É isso que eu... Porque ele está entre nós no plano material. Ele ganha corpo de humano. E a natureza divina continua, porque as duas estão nele. Então, por isso que, de fato, Júnior, eu não estou negando a imutabilidade, mas eu estou ampliando ela como processo redentivo. Lá em Colossenses fala que 1,14, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Exato, ele não perdeu, por isso que ele é imutável, mas ele amplia. Então, mas ele amplia, porque antes ele não tinha o corpo regenerado, ou melhor, humano. E agora ele é divino, porque aqui ele sempre foi divino. Sim. Mas ele não tinha corpo humano. Humano, exato. E aí o que acontece? O divino deixa o lado divino, passa a ser humano, exato. Não perde a natureza divina, conquista todas as coisas na cruz para nos abrir a possibilidade do regresso. E agora o divino e o humano se tornam um só. Retoma a originalidade. Só que uma originalidade agora é como Hebreus fala sobre a questão, Júnior, há uma frase de Agostinho que eu gosto de citar muito, que é o seguinte, tem um texto em Hebreus que fala que o sacrifício, o sofrimento nos aperfeiçoa. Então, no processo redentivo, Cristo, morrendo e se sacrificando em nosso lugar, ele foi aperfeiçoado. Não porque ele precisava, mas como ser humano, segundo Adão. Pode ver que o primeiro Adão falha, o segundo Adão não. E há uma frase de Agostinho que é muito linda, que faz dar uma luz a esse processo, que é o seguinte: Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Né? Pode ver, a pessoa de Deus Pai teve apenas um filho no planeta que não teve pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Isso é um fato. Todos os filhos sofreram, inclusive o Filho de Deus. Talvez essa frase minha aí seja defeituosa em falar que ele retoma a sua originalidade, porque ele sempre foi original, tanto humano
quanto lá na glória. Na verdade, a glorificação dele a palavra não é a originalidade, é a outra que eu estou me esquecendo agora. A sua naturalidade seria, né? A natureza, né? Exato. Mas você vê, por isso que é gostoso debater esses assuntos. Que é complexo. Porque é complexo. E é isso aí. E a gente está aqui para isso. É porque a ideia que nós estamos discutindo, ela está no âmbito, a gente está discutindo metafísico, espiritual, a divindade, a natureza. E aqui é por isso que é os atributos incomunicáveis, ou seja, é o lado que não se comunica conosco. Então, por isso que se torna mais complexo. Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Algum comentário, alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Todas elas? E outra coisa também, né? Ele sendo imutável também, não quer dizer que ele não possa mudar o seu método. Sim, então, por isso que eu estou falando, e eu fiz essa questão de falar do corpo. Porque o corpo de Jesus, na realidade, tendo sido alterado, não é uma alteração que nega a imutabilidade. Por isso que eu falei de uma... só amplia a sua imutabilidade, porque agora fica mais saliente, mais notável o amor que ele tem pela criação. E o processo redentivo. Em outras palavras, Júnior e irmãos, ver o corpo glorificado de Jesus e aquela figura do Apocalipse que João viu, aquele Jesus ressurreto, só testifica uma coisa: o Jesus ressurreto é um pendão de amor por nós. O Jesus ressurreto é a grande expressão da nossa salvação, do nosso perdão, da redenção e de toda a glorificação que ele realiza na nossa vida por amor e por redenção. Então, ao vê-lo glorioso, é contemplá-lo na beleza daquilo que ele representa, e é somente ver que, se houve uma amplitude, essa amplitude nada mais é do que uma marca que se perpetuará por toda a eternidade do amor dele por nós. Porque ele muda a sua natureza por amor a nós, para nos salvar. E essa natureza agora de corpo glorificado e de Cristo glorificado, ressurreto e glorioso, vai se perdurar para toda a eternidade e vai ser o símbolo eterno do amor dele por nós. Aleluia. Então, né? Então você vê que, ao mesmo tempo, o lado piedoso nos faz enxergar uma doutrina e não desqualificá-la. Se fôssemos aqui, eu diria, liberais, a gente estaria talvez questionando a imutabilidade, não embelezando ela. Né? Interessante, né? Agora, pode falar. Isso não implica que Deus é totalmente engessado, né? Ele pode, a partir do desenrolar das situações, dos cenários, se amoldar sem fugir dos seus princípios e do seu caráter, na verdade. Exatamente. E agora, olha só, Gil, ele escolheu amar e ele se mantém amando. Ele poderia ter escolhido odiar. Eu sei que, para nós, isso não representaria algo... não vamos por odiar, mas, assim, vamos supor, Deus é livre, ele é um ser livre. É claro que, para nós, a compreensão do seu amor é uma coisa que nos agracia e nos faz compreender melhor as suas atuações. Mas, assim, é interessante que a gente vê que ele não é esse ser estático que está num trono simplesmente dizendo assim, me adorem. E eu estou aqui e não estou fazendo mais... Ele está interagindo com a sua criação. Como o próprio salmista e o texto sagrado mostra, que ele trabalha, ele não cochila, ele não dorme, ele interage, ou seja, ele é dinâmico. Ele é essa energia poderosa e eterna que nunca vai ter fim. Viva, não né? como energia, mas me entendam. Quando a gente pensa em algo como o Sol, que tem uma energia, a gente sabe que um dia o Sol vai deixar de existir. Deus não é como o Sol, que vai deixar de existir. Ele vai ser esse ser poderoso para sempre. E ele continua trabalhando e interagindo com a sua criação. Então, assim, é muito difícil mencionar sobre tudo isso, né? Tá bom? Fala, Júnior. Não, é isso mesmo, é que o Gil falou aí.
A ideia de que muita gente tem uma ideia errada de um Deus estático, parado. Ah, não muda. Ah, fulano não muda, fica sempre do mesmo jeito. Olha, Bonachão, né? Lá olha, na cadeirinha do vovô. ele É tá mais ali. um Papai Noel sagrado, né? Então, aquela ideia de um Deus lá que tem 50 milhões de anos, tá enferrujado, sabe? Não, Deus. O céu é moroso, os anjinhos tocando harpa, tudo assim, então, sonolento, né? Essa ideia é uma ideia pagã. O nosso céu, ele é dinâmico. Os nossos anjos têm espadas. Os nossos anjos descem e sobem escada. Os nossos anjos trabalham, se comunicam, voam, adoram. Ou seja, o reino divino é um reino dinâmico. Essa ideia de um reino parado não existe. Podem ver que até uma característica de liderança, irmão, olha só que interessante. Todo CEO de uma grande empresa, uma coisa que ele tenta girar, ou pelo menos fazer numa grande empresa, é o movimento. O mundo está em movimento. Nós estamos em movimento. A vida é um movimento. A vida é um movimento. E Deus, ele está... bate, ele pulsa. Exato, é uma energia, né? Então, todo ser vivo está em movimento. A natureza está em movimento. Então, percebam que Deus, ele está em movimento. É um movimento sagrado, mas é um movimento atuante. Então, podem ver que as águas de Deus são rios de águas vivas, águas em movimento. Essa ideia desse céu estático, parado, sonolento, é mais diabólica do que qualquer outra coisa. É bom para a gente dormir só. Fúnebre. Não. É só bom para a gente dormir. Na hora de dormir, ficar contando ovelhinhas, saltando É só isso, mal demais. Beleza, meus irmãos? Vamos lá. Vamos lá, aqui. Leia para nós, pastor Johnny, aqui na página 112, o grande teólogo holandês, e esse outro parágrafo. Perfeito. O grande teólogo holandês Herman Bavinck observa que o fato de Deus ser imutável no seu ser é de máxima importância para a manutenção da distinção Criador-criatura e para a nossa adoração de Deus. A doutrina da imutabilidade de Deus é da mais alta importância para a religião. O contraste entre ser e vir a ser, assinala a diferença entre Criador e a criatura. Toda criatura está continuamente vindo a ser. É mutável, vive em constante azáfama, busca repouso e satisfação e encontra repouso em Deus, e só nele, pois só ele é puro ser e não vir a ser. Daí nas escrituras Deus ser muitas vezes chamado de a rocha. A definição... Joia. Olha só, até aí, pastor. Essa palavra azafama seria grande presa e ardor na execução de um serviço. Seria mais ou menos isso. Seria... não é muito usual, né? Não mesmo. Não é uma palavra muito usual. Agora, olha que interessante. Ele tem essa característica. Nós estamos em movimento. Lembram de algumas aulas passadas que eu falava sobre a pessoa de Deus e a palavra de Deus? Ora, assim como Deus é imutável, a palavra dele tem características dele de imutabilidade. No entanto, ela é dinâmica. Foi um processo de revelação paulatino, mas que se consolidou e se fechou. No entanto, a igreja, ela é dinâmica. Mas ela é dinâmica servindo ao ser imutável e à palavra imutável. Por isso que a palavra é inerrante. Por isso que a palavra de Deus deriva dele. Logo, nós, mesmo sendo, como o texto diz, ser e vir a ser, nós somos criatura que lembramos dele e nos ajustamos a ele, e não ele a nós. Por isso que reinterpretar a palavra dele é reinterpretar a pessoa dele. É igualar a igreja nessa semelhança de aperfeiçoamento, dizendo que Deus precisa ser aperfeiçoado, e não é. Já que ele é eterno, ele nos deixa uma palavra que tem características também de imutabilidade, porque vocês vão lembrar que um dos tópicos que nós estudamos sobre as questões das 4 características da Bíblia era a autoridade e inerrância das Escrituras.
clareza, necessidade e suficiência. Pode ver que essa doutrina, que é a doutrina da imutabilidade, tem uma semelhança com a inerrância. Por isso que a igreja ela é dinâmica no que se diz respeito a você estar sendo atualizada no que se diz respeito àquilo que a gente vai aprendendo como técnicas, como evolução, como tecnologia, como aprimoramento exterior. No entanto, nós não estamos aqui evoluindo como igreja no sentido dizendo a Bíblia também precisa evoluir, porque ela deriva desse ser imutável, que é inerrante. Vocês entendem? Quando a gente tem essa clareza, muita coisa muda. Nós não tentamos mudar os critérios do eterno. Nós nos ajustamos no nosso contexto contemporâneo aos princípios do eterno. Ou seja, nas nossas novas dimensões, daquilo que aprendemos, nós vamos ajustando a partir do princípio dele que é eterno. Porque ele não precisa de adequações, porque ele é imutável, ele é inerrante. E aí, tá ficando mais claro isso? Sim. Tá dando para entender? Fala, Júnior. Dá para entender, então, que, na verdade, ele é absoluto. Exatamente. Se ele é absoluto de uma rocha eterna, a rocha é dura, imutável, ou seja, absoluto e não relativo, porque os homens querem flexibilizar as ideias de Deus. Ele é relativo, a ideia de uma pessoa frouxa. Vamos dobrar ele, vamos flexibilizar naquilo, e aí relativiza, não, dá um jeitinho aqui, relativiza. Eu acredito assim, a questão da imutabilidade. Deus é absoluto. Exatamente, ele é pleno, ele é completo, e esse ser absoluto e resolvido, ele simplesmente ensina ao seu povo, em qualquer contexto, para que esse povo se ajuste a ele que é eterno, e não mudar as regras dele de acordo com o tempo. Pode ver que nós, seres humanos caídos, tentamos ou negá-lo, ou alterá-lo, ou dizer, Deus, se ajuste a nós, mas sendo que toda a criação tem que se ajustar a ele, porque lá na eternidade, quando Satanás, Lúcifer e os demônios que se rebelaram, quiseram se ajustar a um culto diferente do dele, se rebelaram, e essa síndrome de rebelião está na gente o tempo todo, porque a gente tenta dizer, Deus, se ajuste a nós, e sendo que a nossa razão de existência é estar em nos ajustarmos a ele, crermos nele, dependermos dele, tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia. Vamos agora aqui para a página 113, vamos tentar prosseguir mais um pouco mais rápido. Será que Deus às vezes muda de ideia? E aí, pergunto a vocês. Deus muda de ideia? Eu acho legal a abordagem do autor aqui, porque, partindo da premissa que Deus não muda, e de fato eu creio nisso, mas ele chega a mencionar que essa suposta mudança de Deus, na verdade, é a circunstância, né? Ele dá exemplo de pessoas que estavam lá vivendo nas suas transgressões, mas elas se arrependem dos seus pecados. E se Deus havia empregado o juízo, ele não emprega mais, porque a pessoa mudou. Então a misericórdia abunda. Exatamente. Então não é que ele muda, mas ele... E geralmente, né, pastor, pode ver que... Vamos pegar dois critérios aqui. O critério do julgamento aos seres espirituais, que são anjos e demônios. Os anjos e demônios têm como se arrepender? No caso, os demônios, no caso, caídos, os anjos caídos? Ora, então, já está fechado isso. Então, nesse caso, não tem uma circunstância. Eu até disse nas aulas anteriores que teve um pastor que, certa ocasião, ele teve uma ideia, falou, bom, descobri a redenção de todos os problemas. Vamos orar para Satanás se converter. Porque na hora que Satanás se converte, e ele começou a ensinar isso. Era um pastor muito conhecido na nossa nação. E aí depois chegaram para ele e falaram, não, pastor, para de dizer isso, daí é uma heresia, né? Porque já está fechado esse entendimento. Agora, quando essas circunstâncias acontecem, pastor, essas circunstâncias acontecem naquilo que a gente chama do quê? De promessas incondicionais e nas promessas condicionais. Pode ver que muitas vezes Deus deixa condições, né?
Ele deixa condições. Então, ele está prestes a cometer um juízo em Nínive. No entanto, ele deixa uma possibilidade. Se vocês se arrependerem, houve o arrependimento. Circunstância variável, podia dizer aí, sim. Circunstância variável. Seria mais ou menos isso diante das promessas dele condicionais, né? Ele pode mudar o método, né? Sim. Não como método assim que eu estou pensando em A, eu vou para Z, mas ele deixa a possibilidade. Podem ver que alguns momentos, quando eu falo de promessas incondicionais e promessas condicionais, algumas coisas são incondicionais. Deus não abre mão. Nessas, ele não muda. Nunca, e nunca vai mudar porque ele escolheu assim. Mas naquelas em que são condicionais, que ele nos dá a liberdade de participar. Vamos lá, irmãos. Quantas vezes a gente deixa de ser abençoado porque a gente não ora? O que é a oração, senão uma promessa condicional? Podem ver que muitas promessas de Deus deixadas na Bíblia, a grande maioria são condicionais. Deus deixa uma condição. Ele vai se revelar se nós o buscarmos de todo o coração. Se nós formos fiéis com ele, ele vai ser conosco. Se nós formos fiéis nas questões financeiras de dízimos e ofertas, ele vai abrir portas e janelas do céu. São condições. Se nós proclamarmos o evangelho e anunciarmos o evangelho, ele vai alcançar mais vidas. São condições. No momento em que não cumprimos com as condições, deixamos de ser abençoados. Ele continua sendo pleno. Ele continua dentro da sua imutabilidade. Nós que não vemos essa característica. Mas ele continua sendo imutável. É que dentro dessa imutabilidade ele deixou promessas condicionais. Então é isso que você falou, pastor. Nessas circunstâncias, né? Tá bom? Beleza até aí, meus irmãos? Tudo bem? Beleza. A questão C na página 114 é a questão da impassibilidade de Deus. Vamos ler. Leia para nós, pastor Gianni. C. A questão da impassibilidade de Deus. Às vezes, discutindo os atributos divinos, os teólogos falam noutro atributo, a saber, a impassibilidade de Deus. Esse atributo, se verdadeiro, significaria que Deus não tem paixões nem emoções, mas é impassível, não sujeito a paixões. De fato, o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster diz que Deus é sem paixões. Essa afirmação vai além do que afirmamos na nossa definição da imutabilidade de Deus e afirma algo mais do que o fato de Deus não mudar no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. Declara também que Deus nem sequer sente emoções ou paixões. Então, deixa eu só um minuto aqui. Ok. No bloco anterior eu falei que Deus é passional. E agora vem uma declaração de fé dizendo que Deus não tem paixões. Vamos definir aqui algumas questões. Deus não tem paixões como são as nossas paixões. Nós somos, a gente tem aquela ideia, nós temos até uma construção de distinguir paixão de amor, não é? Dizemos que a paixão é passageira e que o amor é constante. Mas eu poderia dizer que também no amor há paixão? E existe paixão que pode se tornar em amor? Então, sabendo que Deus, ele é perfeito, o amor dele é perfeito. Os nossos amores não são perfeitos. Concorda? Por exemplo, eu posso amar e amar errado alguma coisa. Eu posso amar a igreja ao ponto de idolatrar a igreja, ter uma igrejolatria. Eu deveria amar a igreja e não adorar a igreja. Mas aonde o divisor de águas, eu me perdi nesse divisor de águas? Porque a gente amou errado em algum momento. Colocou a igreja onde não deveria. Estão entendendo? Eu posso amar a minha esposa, o cônjuge e os filhos sem praticar a idolatria dos cônjuges. E posso praticar a idolatria. É um amor errado. Deus pratica o amor errado? Não. Não. O amor de Deus é perfeito. Ágape, né? É ágape. Mas esse amor de Deus também poderia ter paixões? Segundo a Confissão de Fé de Westminster, não.
É óbvio que o que eu deduzo, eu não estudei a fundo sobre esse tema da confissão de fé de Westminster. No entanto, o que eu entendo? Que ele está querendo dizer que é aquele ato impelido ao sentimento sem razão. Não tem É alegria, esse tipo. não tem alegria, não tem sentimento, não tem alegria, não tem tristeza. Então, por isso que eu discordo desse ponto, nesse sentido. No entanto, eu entendo a confissão de fé, e aqui, quando eles falam da impassibilidade, é dizendo o seguinte: esse lado levado às emoções sem razão, não há em Deus. Por outro lado, eu acredito que essa razão de Deus ela é tão intensa que também há uma emoção totalmente controlada pela a emoção controlada pela razão. Por exemplo, irmãos, quando nós vemos e aí, porque eu até fiz um outro comentário aqui que eu disse assim, olha, não penso assim. Se Deus é amor, é porque existem emoções nele. A questão é que tendo seu amor como suas ações, está bem pequenininha a letra aqui, deixa eu ver aqui. A questão é que tanto seu amor como suas emoções são perfeitas. Eu fiz essa nota no livro. Diante disso, avaliar tais emoções e talentos, tais emoções e tentar... Opa! Oh, meu Deus, a letra está ficando pequena. Diante disso, avaliar tais emoções e tatear no escuro, já que somos imperfeitos e imperfeitamente emotivos, a gente não vai compreender plenamente essas coisas. O que eu quis dizer aqui fazendo esse comentário é o seguinte, dizer que Deus tem impassibilidade, eu não penso assim, eu particularmente. Afirmar que Deus não é emotivo como os seres humanos é óbvio, ele é perfeito. Mas, na minha opinião, o amor pleno também tem paixão. Porque na pessoa de Deus ele sabe e ele convive com isso. E aonde entra a minha defesa aqui para eu concluir esse ponto? Aquilo que chamamos a paixão de Cristo, a última semana. Eu sei que é um termo usado em toda a cristandade, que a última semana de Cristo é a semana da paixão. Meus irmãos, quer maior demonstração de uma paixão divina, perfeita, equilibrada do que aquela, aonde é um ato de amor apaixonado pela criatura dele, que é o ser humano, se sacrificando dia a dia, tanto o Filho, quanto o Pai, quanto o Espírito Santo por nós. Então, assim, eu não penso nessa questão da impassibilidade de Deus. Eu diria, na minha perspectiva, Deus, ele não é emotivo como nós. Ele é passional, ele é perfeito na sua passionalidade. A compaixão é um ato de passionalidade. Mas podem ver que a nossa compaixão pode ser desequilibrada. Mas a compaixão de Deus não é desequilibrada. Então, por isso que quando a gente tenta fazer uma leitura dele a partir de nós, a gente não consegue. Foi claro ou não? Compliquei. Porque a questão aí assim, a questão de misericórdia, a tradução releva a questão de que Deus tem no coração um miserável. Ele tem compaixão. Ele tem um miserável no coração. Deus tem ódio, porque há o pecado. Mas amor ao pecador. Exatamente. E eu acho que a questão da paixão aí, tanto o ser humano é ruim, por exemplo, a paixão do ser humano é ruim, o amor não. Mesmo o amor fraco, pobre, nosso amor. E mesmo esse amor desequilibrado, muitas vezes, que pode ver que muitas vezes a gente até ama errado. Porque a paixão, e Deus eleva. Nos torna refém, escravo do ente
que estamos apaixonados. Então, escraviza. Então, a questão que pode ser levada é que Deus é amor, e não no sentido de paixão. Amor. Então, um amor perfeito, claro. Por essa razão, sabe o que eu deduzo, Júnior? Que a questão dessas confissões é mostrar mais ou menos que não são aquelas paixões carnais. Sim, claro. Paixões erradas. Sim. Paixões inconsequentes, né? Beleza. Que tem o sinônimo de amor, né? Sim. Por isso que... lá Oséias, lá, o caso de Oséias, não é o amor ali? Sim. Oséias lá, o profeta lá, aquela mulher. Olha ali. Sim. Por essa razão que eu estou fazendo esses comentários com vocês, mas agora eu vou fazer questão de pedir para o pastor Johnny ler todo esse demais texto, porque aqui ele vai dar uma explicação bem interessante. E vamos lá, pode ler para nós, pastor. A prova bíblica. Aliás, eu vou dar uma pausa, já deu tempo, para a gente abrir mais 20 minutos e encerrar o nosso bloco. Tá bom? Combinado. Tudo bem até aí, meus irmãos e irmãs? Tranquilo? Então, vou fechar aqui nossa gravação.